Rapaziada, funções da linguagem. Para que serve o estudo de funções da linguagem? Então, por exemplo, se você quiser falar de um sentimento seu, quiser escrever um estudo científico, né? As funções da linguagem, elas vão classificar a maneira como você se comunica, tá bom? Qual tipo de função que você usa para falar dos seus sentimentos? Qual tipo de função que você usa, né, para poder falar de um estudo científico, né, de uma pesquisa universitária e assim por diante. Sua maneira de falar de seus sentimentos, ela é diferente da maneira de falar de um estudo científico. Você vai se comunicar, você vai escrever de uma maneira diferenciada em cada um desses dois, tá bom? Beleza? Então, por exemplo, se você fosse falar dos seus sentimentos, provavelmente estaria usando as conjugações verbais todas na primeira pessoa, né? E assim por diante, tá? Se fosse uma pesquisa universitária, já seria na terceira pessoa, a gente vai ver isso mais pra frente, beleza? Então, as funções da linguagem. A primeira função que eu quero alertar você, chamar a sua atenção para ela, é a função denotativa. É aquela função que você usa, né, quando está escrevendo notícias em jornais, estudos científicos, dados estatísticos, ou seja, você quer apenas informar algo. Você não está tentando convencer ninguém de nada, você não quer, como é que se fala? Você não quer defender nenhuma tese, nada disso. Você só quer mostrar dados. Só quer falar que aconteceu o fato, ponto. Beleza? Esse tipo de função, normalmente ela é escrita de maneira impessoal. É uma característica dela. Você não pode escrever ela, né, colocando suas opiniões, seus sentimentos dentro da escrita. Você não vê o William Bonner lá no Jornal Nacional sentado falando assim: "Ah, eu acho que a Coreia do Norte é assim". Não, ele não fala isso. Ele apenas apresenta dados, né? A Coreia do Norte hoje anunciou, ou seja, ele está sempre usando na terceira pessoa, né? Ele anunciou, né? A terceira pessoa, ele, ela, né? Eles, elas, né? A Coreia do Norte, ele, né? Anunciou isso e isso, e que vai fazer tal coisa. Ou seja, a função denotativa é apenas informar. Um exemplo, peguei aqui um extrato de uma notícia do G1, né? Na capital foi registrado um ataque a um posto de observação da Guarda Municipal por volta das 19 horas deste sábado. Dois suspeitos, um em uma motocicleta, passaram atirando. Ninguém foi preso, tá? Isso aqui foi tirado do G1 do Globo. Você vê que não existe expressão de sentimento, não existe nada, apenas um dado que está sendo passado e ponto final. Não quer te convencer de nada, não quer nada, só quer passar o dado, tá? Então a função denotativa ela é usada em tudo aquilo que tem o objetivo de informar, beleza? Função denotativa. E é escrita na terceira pessoa essa função. Por exemplo, na capital, onde? Nela, ela, capital, certo? Foi registrado, né? Note que se ele quisesse aparecer no texto, ele diria, ó, na capital registramos, ou seja, nós registramos um ataque. Não, ele falou assim, foi registrado, ou seja, impessoal. Ele não falou que foi ele que registrou. Eu registrei, nós registramos, né? Na capital registramos, nada disso. Na capital foi registrado, agora quem registrou não dá para saber. É impessoal, tá? Não dá para definir a pessoa que registrou. É a característica da função denotativa, beleza? Função emotiva caracteriza a expressão dos sentimentos ou da sua opinião, tá? A pessoa que está escrevendo ela vai colocar a opinião dela ou os sentimentos, ela vai se manifestar. Normalmente ela aparece em cartas, e-mails, textos poéticos, etc. Tá? Poemas, e vamos lá. Normalmente é escrito na primeira pessoa, né? Eu, nós, eu acho, eu acredito, eu me sinto assim, né? É um tipo de função voltada para o emissor, tá bom? A gente vê essa parte de emissor, receptor, quando a gente vai falar da teoria da comunicação. Tem uma aula aqui no sistema sobre isso. Se você não sabe o que é emissor, receptor, é só nesse mesmo conteúdo clicar na parte de teoria da comunicação que você vai aprender. Tudo bem? Então, quando eu falo de emissor, é a pessoa que está escrevendo, beleza? O autor do texto. É um tipo de função que está voltada para quem está escrevendo. A pessoa que está escrevendo é que está emitindo sua opinião, seus sentimentos, tá? Mãe, tudo bem? Estou escrevendo para dizer que amo a senhora. Devo estar chegando aí amanhã às 9 horas. Virão me buscar no aeroporto? Ou seja, você está vendo? Eu estou falando com a minha mãe. Eu estou escrevendo. Eu, né? Primeira pessoa. Eu estou escrevendo para dizer que eu amo a senhora. Os verbos conjugados na primeira pessoa, tá? Um exemplo, nós teremos esse trecho de Álvaro de Campos, né? Uma obra dele, um trecho da obra dele. Eu, o fantasma nascido de todas as sensações, eu, o abstrato, eu, o projetado no ecrã, e blá blá blá, assim por diante. Olha só essa parte. Eu sofro,
ser eu através disto tudo. Note que ele está expressando o sentimento dele, né? Então, senhores, o foco é ele, ó. Eu, sempre na primeira pessoa, tá certo? Isso acontece porque ele está usando a função emotiva. Ele é o centro das atenções. Mãe, tudo bem? Eu estou escrevendo para dizer que eu amo a senhora. Eu sou o centro das atenções no texto. Entenderam, pessoal? Basicamente, a função emotiva serve para isso. A função poética usa o sentido conotativo, ou seja, figurado, tá? Das palavras. É usada quando se usa dos diversos recursos, tudo bem? Para apurar a mensagem que se quer passar. A função emotiva, ela quer apenas expressar o autor como se sente, a opinião do autor e assim por diante. O foco da função poética é transmitir uma ideia. Então, não necessariamente a função poética está relacionada com poesia, tá? Apesar da função poética envolver a parte de poesia em sua grande maioria, a gente não pode falar que a função poética está relacionada apenas com poesia. Por quê? Nós vimos aqui em cima um trecho, né, de uma obra de Álvaro de Campos, e esse trecho aqui, senhores, está usando a função emotiva. Tá? A função poética, eu posso usar um pouco da função emotiva, mas a minha prioridade na função poética é passar uma mensagem, certo? E para isso eu vou usar recursos da língua, como metáforas, antíteses, pontuação, classes gramaticais, acentuação. Eu uso recursos da língua portuguesa para transmitir uma ideia. Isso é a função poética. Na função emotiva, eu uso recursos da língua portuguesa para me expressar e dizer o que eu estou sentindo, o que eu penso. Completamente diferente de eu querer transmitir uma ideia. Por exemplo, tomou Doril, a dor sumiu. Usou o recurso da rima, tá? Usou o recurso da rima para poder transmitir uma ideia. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó, esse aqui é legal. Era um homem bem vestido. Foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Então, pelo modo de escrita, ele conseguiu transmitir a maneira como a pessoa saiu do bar, né? Meio cambaleando, certo? Legal esse aqui, Mila Fernandes. Senhores, outro exemplo agora uma propaganda, né, de uma rede de perfumes. Quer casar comigo? Então eles fizeram um trocadilho com o nome do perfume, né, e a palavrinha casar, um recurso de linguagem. Pegaram uma figura de linguagem para poder exercer a transmissão de uma ideia. Quando você quer transmitir uma ideia e usa recursos da língua portuguesa para isso, parabéns, você está usando a função poética. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Note que ele está usando um pouquinho da função emotiva, falando, ó, minha terra, né? Minha terra tem palmeiras. Só que aí o que ele acontece? Ele abandona o eu para falar agora da terra dele. Você está entendendo? Ele não é o foco do texto. O foco do texto é a terra dele. Apesar de você ter um pouquinho da função emotiva, né, um saudosismo e tal, mas o foco é falar da terra dele. Ó, minha terra tem palmeiras, lá o sabiá canta, as árvores que gorjeiam aqui nem chegam aos pés de lá, tá certo? O foco das atenções é a terra dele, que é muito boa. É isso que ele quer dizer. Tudo bem? Não é ele, o foco não é ele. Apesar de você poder perceber um pouco da função emotiva, perceber um pouco do saudosismo, mas, senhores, o foco não é ele, tá? E essa é a característica da função poética. Você quer transmitir uma ideia, a ideia de que sua terra é ótima, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Entenderam? A função fática ela está voltada para o canal de comunicação, ou seja, é usada, né, quando palavras e expressões caracterizam o canal de comunicação. Tá? Como assim? Se eu pudesse resumir essa parte de função fática, eu diria assim: é quando estamos abrindo, mantendo ou fechando o canal de comunicação. O que é o canal de comunicação? Se você não sabe o que é o canal de comunicação, vai lá na teoria da comunicação, tá nessa aula, no sistema, abra lá e assista. Então, senhores, canal de comunicação é o recurso que eu uso para transmitir a minha mensagem. Tudo bem? E o teste deste canal de comunicação é a função fática. Então, todo sinal, né, não necessariamente palavra, mas todo sinal, seja som, imagem, né, o que seja, texto. Então, tudo aquilo que eu uso para caracterizar a abertura, né, o, o fechamento, né, o mantenimento do meu canal de comunicação, parabéns, você está fazendo uso da função fática. Por exemplo, alô, mamãe, queria saber se a senhora está em casa, tá? Então, senhores, alô, esse meu alô, eu estou fazendo teste do canal de comunicação. Alô, tá funcionando? Tem alguém aí?
mamãe é a senhora. Então, alô é uma expressão que a gente usa para poder testar o canal de comunicação. Alô, certo? Ou seja, está funcionando, beleza? Outro exemplo, psiu, já chama a gata, viu? Você fala psiu para chamar a atenção, certo? Ativar o canal de comunicação, beleza? Abrir o canal de comunicação com a garota, já chama a gata, viu? Por exemplo, olá, tem alguém aí? Quando você fala olá, você está tentando abrir um canal de comunicação. Então, esses recursos da língua que a gente usa para poder abrir canais de comunicação, né? Enfim, ou de casa, a mesma situação. Estou testando o meu canal de comunicação. Tem alguém aí para que eu possa me comunicar? Tá entendendo? Estou tentando abrir um canal de comunicação aqui entre nós dois. Basicamente é isso aí. O plim plim, né, dessa bendita emissora, como é que funciona? O plim plim é basicamente chamar a sua atenção, abrir a sua atenção para estabelecer um canal de comunicação com você para algo que vai aparecer depois, tá? Beleza? Então, senhores, a gente já notava que esse plim-plim ele aparecia quando? No início de filmes, né? Ia para o intervalo, voltava dos intervalos comerciais, dava o plim-plim e voltava para o filme. Ou seja, ele está chamando a sua atenção, presta atenção, vou estabelecer um canal de comunicação com você. O filme vai recomeçar. Vou começar a transmitir ideias através desse canal de comunicação. Basicamente é isso aí, tá? A minha função apelativa é usada quando se quer convencer o receptor. Quem é o receptor? A pessoa que vai receber a mensagem. É você, que está aí sentada nessa cadeira, sei lá onde você está, e você está recebendo a minha mensagem, a minha aula. Tá? Você é o receptor, beleza? Então, o canal de comunicação é característica da função fática. Quando a gente fala da função apelativa, o foco é o receptor, a pessoa que vai receber a mensagem. Tá? É muito usado em propagandas, discursos políticos e etc. Aqui, senhores, a ideia é transmitir uma ideia, né? Ou ficou até redundante, né? O que eu quero é transmitir uma ideia, mas não chega a ser, senhores, uma função poética. Por que não? Porque transmitir uma ideia não necessariamente quer dizer que você vai se convencer dela. Na função apelativa, apelação, a ideia é justamente convencer você a todo custo. Então, quando eu coloco uma plaquinha escrito voltem sempre, o que é que eu estou falando? É uma ordem, olha, voltem sempre. Tá? A linguagem imperativa, né, os verbos conjugados no imperativo, são característica, né, dessa função. Tá? Então, senhores, quando eu falo assim, ó, voltem sempre, é uma ordem, voltem sempre. Né? Então, aqui, o nome de uma empresa e aqui embaixo, você pode ser o que quiser. Tá? Você pode ser o que quiser. Ela está falando para você. Essa tentativa de convencer você, essa tentativa, essa apelação caracteriza a função apelativa. Tudo bem? Tentar colocar na sua cabeça uma mensagem a todo custo. Entendeu, senhores? Certo? Então, basicamente, na minha função poética, eu ia usar de recursos de linguagem para poder mostrar que você pode ser o que quiser. Ia mostrar uma charge, um desenho, né? Aqui não, aqui eu já chego direto e falo, olha, você pode ser o que você quiser. Certo? Eu estou tentando convencer, eu já estou apelando direto para a linguagem direta aqui. Certo? Não estou usando de recursos, figura de linguagem, pontuação, situação, nada disso. Já estou falando logo, olha, você pode ser o que você quiser, já fui direto. Tá? Então aproveite a entrega. Enfim, quando eu falo assim, essas empresas, né, de entrega online, elas falam aproveite a entrega expressa grátis. Ou seja, ela está falando aproveite, é uma ordem, aproveite, compre agora. Tá vendo? Esse recurso apelativo, insistente, senhores, isso é característica da função apelativa. A mesma coisa quando o candidato se coloca na televisão, né, o candidato político se coloca na televisão e começa a falar, vote 43001, vote, nós somos tal partido. Ele está sendo apelativo com você, tentando colocar uma coisa na sua cabeça, tá bom? Que coisa é essa? Vote em mim, vote no meu partido, tá certo? Então essa mensagem direta, imperativa, ela caracteriza a função apelativa, tá bom, senhores? Beleza? E em último lugar, a função metalinguística, ou seja, ela ocorre quando o código fala sobre ele mesmo. Como assim? Tá? É um texto falar sobre como produzir um texto, um poema sobre como produzir um poema, né? Esse tipo de coisa. Então, senhores, tudo aquilo que se explica, né? Seja lá o que for, seja um dicionário, um autorretrato, uma autobiografia, gramática. A gramática
a gramática da língua portuguesa. É basicamente, né, um conjunto de normas gramaticais que ensinam você a aplicar normas gramaticais. Você está entendendo? Então, seus dicionários é um conjunto de palavras ensinando você qual que é o significado delas. A autoexplicação, certo? Então, alguns exemplos aqui, ó. Escrevo porque gosto de escrever, tá? Então, a pessoa escrevendo porque gosta do ato de escrever. Entenderam? É a explicação do próprio ato, certo? Agora, por exemplo, em obras, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, tá bom? Então, é basicamente aí Fernando Pessoa, né? Fazendo uma poesia sobre o modo de ser de um poeta. Vocês estão entendendo? Um poeta falando sobre o modo de ser de um poeta, né? Então, a autobiografia de Pelé é outro exemplo, né? Então, tudo aquilo que se explica na língua portuguesa, nós dizemos que está debaixo da função metalinguística. Beleza, pessoal? É isso aí. Brasil acima de tudo.